Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou André Patunas, este é o programa Vida Inteligente. Mais uma vez, trazendo aqui o meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, né, que a gente tem o prazer de conviver. Eu particularmente, Eustáquio André Patunas, este que vos fala, depois dessas minhas mudanças, né, que eu tenho percebido ao longo do Vida Inteligente, antes do Vida Inteligente também, tem certas coisas que eu ainda não compreendo, né? Muita gente fala com muita certeza as coisas, não, porque é isso, é tal, é causalidade, usam esses termos que eu aprendi de 10 anos para cá, e eles me falam com uma certeza que eu ainda não tenho. Então o que eu quero dizer com isso? Seja causalidade, seja coincidência, seja tarefa, seja missão, seja isso ou seja aquilo, o fato de um amigo nosso em comum ter trazido o Jorge Antônio Ouro, ele ter sido o instrumento de me apresentar o Jorge Antônio Ouro, e ele está aqui comigo quase 11 anos, deve ter algum significado. Eu não ouso afirmar absolutamente nada sobre isso que eu acabei de dizer. Se é coincidência, causalidade, casualidade, karma, tarefa, missão, sei lá, não me importa. O que importa é o que a gente tem recebido, importa é que nada dura se não tem algum sentido e não seja bom, né? E o fato de nós estarmos todo esse tempo juntos significa que estamos fazendo algo de bom juntos e que temos agradado, né, nessa questão de levar alguma coisa boa, e o retorno que a gente tem tido é gratificante. Então é isso, por isso que eu resolvi hoje enaltecer mais uma vez a presença desse querido amigo e irmão, sem jamais me esquecer do querido gigante amigo e irmão Alvin Schroeder, né? Que também, que ele esteja em bom lugar, me veio à memória hoje, e que ele possa estar aí trabalhando com a gente. Sei lá onde, como, porquê, não importa. E o Alvin falava repetidamente uma coisa, né? E eu não dava muita atenção. Daí agora, nesse mês de maio, então eu fui em Belo Horizonte conversar com um antigo, né, um companheiro de trabalho muito antigo, que está se despedindo da vida. Eu fui lá para me despedir dele, né? Sim. E aí eu entendi o que o Alvin por uma década inteira me falou, né? E eu não compreendi. O cara realmente, ele era... É mesmo, né? Era... tudo bem, mas você teve o privilégio de 20 e poucos anos, né, 26 anos todos os dias. E eu tive 8 anos de privilégio, 8, quase 9, sei lá, de privilégio com o Alvin, que foi maravilhoso. Pelo menos a gente pôde usufruir disso, né? Então tá aí. Bom, antes de eu passar a palavra para o Jorge, para ele dar boa noite e tudo, eu queria mostrar para vocês, primeiro, que nós estamos tendo o apoio, né, no nosso programa Vida Inteligente, de duas empresas, que são irmãos eubiotas e que estão aí ajudando o Vida Inteligente a se manter. Uma é a Vita Cosmic, que a Vita Cosmic você está vendo aí no seu monitor, que é uma empresa brasileira sediada na Suíça, e que organiza eventos como palestras e cursos para brasileiros na Europa. É interessante. Então, se você tem alguma coisa boa que você queira abrir um mercado, um campo na Europa, você tem a Vita Cosmic que pode te auxiliar nisso. O endereço está aí no seu monitor, entre em contato e converse, faça sua proposta de trabalho. E temos também a Era de Aquário, Viagens e Turismo, que é uma empresa especialista em viagens exotéricas, para qualquer lugar do país, e principalmente na região dos sistemas geográficos, seja daqui, seja do Roncador, seja, como é que é o nome lá de Nova Chavantina? É outro sistema geográfico ou não? Não, esse é o do Roncador, né? Do Roncador. E tem mais um sistema geográfico. São Lourenço e Itaparica. Isso, Itaparica, exatamente. Então, se você quiser estar a par de viagens esotéricas com pessoas afins, pessoas que comungam as mesmas crenças, os mesmos objetivos, escreva, entre em contato com a Era de Aquários, Viagens e Turismo. E também nós lançamos mais uma vez mais um produto, né? A gente vai tentando de tudo. Então aqui as pessoas alguns acharam que era caro adquirir o DVD com todos os HD, com todos os vídeos e com todos os áudios, então nós procuramos fazer alternativas. Então, criei o DVDs de áudio, ou seja, isso aqui, ó, aqui tá vendo Mosaicos do Novo Ciclo, esses dois moços aqui, né, o Jorge Antônio Ouro e eu, na capa, com mosaico ao fundo. Então, criamos 4 DVDs, cujo conteúdo
compõe os 226 programas que nós fizemos, Jorge Antônio Ouro e eu, ao longo desses 10 anos e meio já. Então tá aqui, a capa são 4 volumes, né? E aqui atrás tem o conteúdo de cada volume. São cerca de 52, 54 programas em cada DVD de áudio. Qualquer informação que você queira em adquirir, contato@vidainteligente.tv.br, aí embaixo. Bem, acho que era isso. Se eu esqueci alguma coisa, eu vou lembrar durante o programa. E aí, Jorge, como é que você está? Tô bem. Tudo bem? Tô, tudo ótimo. Então isso que é importante, a gente está bem, está com saúde para a gente ir tocando aqui. Você tem alguma novidade, trazendo alguma novidade? Não, só queria mandar um abraço. Nesses dias eu passei em São Lourenço. Coisa fui boa. Em Aiuruoca, que Sei, fica também entorno, foi lá, né, sim. 70 quilômetros de São Lourenço. E aí estive com o pessoal do departamento e fui na casa do Arthur e da Branca, então eu queria mandar um fraterno abraço para vocês. Opa, que maravilha, né? Tivemos a oportunidade de conversar por 1 hora, alguma coisa assim, né? E foi uma coisa muito agradável. Muito obrigado pelo convite para ir, né? E pela conversa trocada. O Sistema Geográfico Sul Mineiro é algo realmente mágico em termos de energia, né? Aquela Serra da Mantiqueira é uma... sei lá, né? Você deve saber não, você sabe muito mais do que eu. O que rola por ali, que diz, mas aquele lugar você se sente bem. Se sente bem. Eu estava questionando aí, estava falando com uma pessoa, e até questionei você por e-mail, lembra que eu te fiz a pergunta aí? Eu falei, Jorge, por que eu não estou nem aí com o roncador? Não estou nem aí, não. Eu não tenho a mínima vontade de conhecer o roncador. Não tenho curiosidade de conhecer o roncador. Apesar de tudo que falam. Agora, em compensação, você me fala Sistema Geográfico Sul Mineiro, eu estou lá, onde você quiser. Carmo de Minas, Aiuruoca, São Tomé das Letras, onde você quiser. São Lourenço. Então, isso me atrai bastante. Aí você disse que é questão de afinidade, como é que é isso? Cada um está ligado a uma vertente, como se fossem 3 gunas, né? Então, uma representa o passado, uma o presente e uma o futuro. Todos os três têm trabalhos distintos. E cada um de nós tem uma tônica, né? E esses 3 são tônicas sétuplas, por isso 7 cidades no entorno. Ah, sim, tá. Então a gente sempre vai estar mais afinizado com um dos locais e com um dos 7 do entorno desse ponto. Que interessante, né? E isso é como se você fosse um aparelho de rádio e lá emite uma frequência. São Perfeito. 21 frequências. Tá. Tem uma dessas que é a frequência no qual a voz para você é audível. Esse é o teu lugar. Mas tenho que enaltecer também, apesar disso, é líquido e certo o que você falou. Apesar de que uma coisa muito importante, que foi a minha condecoração, a minha menção como membro honorário da SBE, sim, aconteceu em Itaparica. Né? Foi maravilhoso o que eu senti em Itaparica, foi maravilhoso a oportunidade que eu tive de vivenciar certas coisas em Itaparica, que você sabe, né? Não quero tornar público aqui porque foi uma coisa muito privada, a honra, o privilégio de participar foi uma coisa maravilhosa, então é interessante isso. Todos esses lugares mágicos, né? Eles ficam falando e produzindo novidade o tempo todo lá, né? Sim. E se você vai nesses locais e você fica em silêncio, que assim, a tua alma fica em silêncio, né? Daí você ouve aquilo que você precisa ouvir. Então, sempre que você vai nesses locais, sempre tem assim, essas experiências distintas, senhora, essas coisas. Muito elas acontecem porque isso é uma coisa natural e não é nem mística, nem mítica, né? É só uma coisa natural. Claro. Isso é bom, porque a gente vai sentindo e vai percebendo esse tipo de coisas. Bem, é porque isso que a gente fala de lei, de esse caminho de evolução, mundos internos, Agartha, Shambhala, Maitreya, Buda, ordens secretas, Atlântida, Pramanta, assim, pode parecer uma coisa abstrata, um discurso, né? Mas ele é assim, são coisas tão reais quanto o sapato que a gente está usando agora, sabe, Grego? A questão como eu coloco isso na minha vida, como eu estou disposto a ouvir o que isso tem a me dizer constantemente, para então eu perceber isso como realidade. Então, e esses pontos que você fala são nós de vitalidade
de onde emana essa realidade para o mundo inteiro no momento. Então é natural que sejam lugares distintos, lugares diferentes. Muito gostoso, isso é. E o bom desses lugares que eu acabei de citar aqui, pelo menos eu só posso dizer o que eu conheço, né? Mas pelo menos nas cidades do Sistema Geográfico Sul Mineiro que eu visitei, gostei muito, porque não é aquele tipo de, sem crítica nenhuma do que eu vou dizer agora, né? Não é o tipo de... Não existe aquelas comunidades alternativas, né, onde todo mundo é diferente e tem aquela coisa exagerada de misticismo profundo. Isso aqui não, são coisas naturais, são coisas bonitas. Normais. Exatamente, exatamente. São pessoas normais que têm as suas crenças, mas dentro de um certo equilíbrio. Equilíbrio, a palavra mágica. Isso que é bacana. Isso que é bacana, entendeu? Agora, isso tudo foi muito bom. Todo mundo fala que a gente fala muito no começo e foge ao tema. Isso já foi introdução. Claro que foi introdução. É óbvio, né? Porque o tema de hoje que se apresentou é o fanatismo. O fanatismo. Acabei de dizer que esses lugares que eu já andei lá e percebi, pelo menos nesses lugares aqui, que são departamentos da Sociedade Brasileira de Eubiose, podemos considerar assim, departamento, ou eu tenho outra terminologia? O Sistema Geográfico... Não, é que a sociedade, departamento é uma unidade de iniciação que existe em vários estados. E essas 7 cidades são o quê? Já fizemos programas específicos sobre isso, sim, né? Em cada uma delas tem um templo principal, que é São Lourenço, Itaparica e Nova Chavantina, no Mato Grosso. Isso. Né? E aí cada um desses templos da cidade principal tem em torno de si 7 cidades. Que compõem o sistema geográfico. Então são os 3 núcleos, né, de onde emana a coisa toda, né, assim, o trabalho de lei para o Brasil e para o mundo. Isso, então ótimo. Isso é bom. Bom, então, hoje a gente tem visto, você, eu, todo mundo... tem percebido ou critica ou fala ou não se sente bem com essa questão que a gente vê, o fanatismo. Eu gostaria que você começasse, senhor Jorge, provavelmente você sabe bem, porque era uma coisa que você teve como grande instrutor, digamos assim, né? Grande amigo. Amigo também, né? O Alvin. O Alvin, ele trabalhava muito com a etimologia das palavras, né? Ele era um profundo amigo dos gênios dos idiomas. Exatamente. Né? Puxa uma coisa eu falo nele com alegria, porque... Não, uma coisa é você aprender o idioma coloquial, né? Outra coisa é você aprender o código da linguagem que gerou o idioma coloquial, que é o ele tinha uma facilidade em mexer com isso e lidar com isso. E o passo além disso é você chegar à raiz, não a raiz filológica da palavra, sim, mas a raiz de onde emana a própria inteligência do gênio que compõe o idioma. Sim. Nesse ponto você consegue alterar o idioma e criar a linguagem de construção ou a linguagem mágica. O nosso amigo, ele estava nesse patamar. Com certeza. Então, e falando nele, mais uma vez, que é bom, né? Nós criamos, você sabe, né? Uma nova linguagem, novos tempos verbais, linguagem de criação, linguagem de magia construtiva. Isso. E reescrevemos... Para a gente reescrever o idioma do gênio brasileiro, criamos um outro idioma. Né? Isso aí já está tudo lançado. Não, isso é um trabalho para o futuro. Nós trabalhamos durante uns 20, desses 26, durante uns 25 anos, todos os dias, em uma coisa que é o futuro, para ser dado à humanidade mais para frente. Né? A gente dedicou, suponho que a gente viva 100 anos, né? Então o Alvin viveu 83, né? Então ele dedicou para a gente 1/3 da vida dele para criar. Vamos supor que eu viva 75, né? Ou sei lá, quando terminar o que eu tenho que fazer, vou embora com a maior felicidade, né? Então dedicar 1/3 da vida para construir alguma coisa que foi dado à humanidade, ainda não assim explicitamente, mas já é da humanidade, e no tempo certo isso vem à tona e vai ser o código de conversa coloquial, o usual de todos, porque aí é a linguagem de criação. Né? Quem sabe um dia mais para frente, não sei a gente possa, claro, sem dar a profundidade da questão,
Mas dizer como qualquer um de nós tem condição de construir, né? Mesma coisa, desde que eu não você... sei se seria um assunto para ser Não, abordado, porque... por isso que eu disse, um dia, não sei, se tiver a oportunidade... É questão de dar bisturi de presente, né? É verdade, para quem não sabe lidar. Em que época que eu vou usar, se muito cedo causa mal, se na hora certa causa bem. Não, eu digo naquela questão que nós já falamos aqui, por exemplo, como você pode lançar alguma coisa boa, como você pode criar alguma coisa boa, através de coisas que nós já falamos, seria bom recordar. Muitas coisas você já colocou na internet. Sim, já colocou. Foi. Tem coisas que você colocou e tem assuntos e expressões e mesmo textos escritos sobre esse assunto que jamais... É verdade. Não é que jamais saiu de uma escola de iniciação, é que jamais havia sido produzido em outra escola de iniciação por ninguém. Isso. E agora circula no... Coisa dos tempos. Coisa dos tempos, exatamente. Do novo ciclo. A questão do fogo que nós já conversamos aqui, de Fohat, né? A transformação que nós já explicamos. Então é isso aqui que eu queria aprofundar um dia, né? De como se trabalha com esse mecanismo. Mas quem sabe, se tiver que ser assim, assim será. Para que não... Se bem que tem uma coisa, né, Grego, que isso o professor Henrique de Souza, ele sempre falava, então questionava assim, professor, mas por que você falou tão abertamente esse assunto em Dharana, se isso nunca foi dado à humanidade, né? E ele dizia que assim, o conhecimento secreto, né, ele pode ser dado em determinadas doses abertamente à luz do dia, porque para aquele que não tem a pureza de coração e não saiba o que está fazendo, e se for praticar aquilo, o resultado é nulo. Inócuo, nulo. Sim. E para aquele que tem um coração invertido, que sim, que seja ligado ao mal, e vá praticar aquilo em busca de poder alguma coisa, o resultado é o contrário, pratica mal a ele. Sim. Né? Então, mas por via das dúvidas. Nada, a água aparece quando o poço está pronto, né? E esse tipo de conhecimento tem que ser, assim, tem que ter muita cautela em compartilhar. Tem uma passagem uma frase do Buda, onde ele está passando com os discípulos perto de outras pessoas, né, não discípulo dele, e os discípulos então querem demonstrar as virtudes, os poderes que eles têm, né? Aí Buda fala: que será de vós, ó mendigos espirituais, né? Que preferem demonstrar aos brahmanes e aos outros suas virtudes e não seus defeitos. Né? O correto do discípulo é mostrar aos outros seus defeitos, para que com os defeitos aprendam ambos, quem pratica e quem vê. Opa, estou no bom caminho aqui, porque eu só vejo defeito aqui e fico falando, pô, você tem que se poupar, Grego, você se expõe, fala muito. Pô, então tá bom, boa notícia, Jorge, obrigado. Tá, ele fica vermelho, eu que tenho que ficar vermelho. Mas isso quem disse foi Buda. Então, escuta, bom, etimologicamente, o que tem etimologia da palavra fanatismo ou não? Tem. Vamos lá, qual seria ela? Então assim, Então, primeiro, uma coisa que é importante a gente colocar no início dessa conversa é que assim, quando o corpo manda na alma... Opa, gostei do começo, vai. Quando o corpo manda na alma, aí advém dor, sofrimento, karma e morte. Sim, física. Tá. Quando a alma manda no espírito, advém dor, sofrimento, karma e morte espiritual. Sim, tá. Então, para não haver a inversão, então sempre é do superior para o inferior, para que o superior ensine, prepare, sublime, transforme o inferior. Esse que é o caminho. A intuição ou o eu superior interferindo, ensinando, se mesclando com a alma, para que daí então a alma transformada transforme o quê? Os instintos e o corpo físico.
Hoje na humanidade a gente tem isso invertido. Invertido, sim. Né? O que tem valor é o físico, o que tem valor são os instintos, menos valor as emoções superiores, menos valor a racionalidade ou a razoabilidade e desconhecido a intuição e a abstração. Incrível, isso que eu te questiono sempre em cada programa que surge esse assunto, falo, Jorge, estamos aqui, estamos na transformação e tudo isso aqui. Não, mas a gente está num barco, não é? Sim. E nós temos que levar esse barco a bom termo. Esse barco é a barca, é a garta. A gente tem que fazer com que a barca, a garta, chegue ao seu bom termo, chegue ao seu porto de destino. O porto de destino da garta é voltar para a superfície. No caminho para que ela volte para a superfície, alguém tem que remar. É o que a gente está fazendo. Ninguém disse que seria simples, né? É trabalhoso, mas o impossível não existe. Não. Então o mundo está de cabeça para baixo, né? É um mundo assim. É um mundo convulsionado, né, para dizer pouco, né, desse mundo. Final de ciclo. Fanatizado por muita coisa, né? O tema do nosso assunto hoje. Então é um mundo totalmente misturado, um mundo assim. E o que a gente tem feito? Todas as ordens, né, que têm lutado para assim, dar uma direção ao mundo, e todos os seres que têm vindo para trazer a boa nova ao mundo, todos eles, Buda, Krishna, Orfeu, Apolônio, Jesus, Quetzalcoatl, Manto Capac, todos os Capac, os Menés, o Osíris, o Car, que foi o que primeiro fundou, que hoje se conceitou como Europa, todas as ordens, né? O Orfeu, todos eles, né? Se eles não tivessem vindo para tentar restabelecer a lei, o mundo já estaria na mais completa animalidade, né? Isso aí... Não duvido, não. E também o que a gente tenta fazer, o que a gente, sim, nós de maneira geral, né, que a gente dedica um pouco do tempo de vida para pensar e para repartir com os outros esses pensamentos, maneira de viver, nós trabalhamos de 1889, 1883 para frente, então mais especificamente o Brasil como condutor dos destinos espirituais do mundo, que é aí que a gente está envolvido diretamente até hoje, não é? A gente tem tentado evitar que aconteça o que aconteceu na Atlântida, né? Onde então também as ordens tentavam conter o que estava acontecendo, e uma subversão do conhecimento, uma subversão da ordem social, uma subversão de valores, a prática desordenada do conhecimento contrário à lei, né? E aí alertavam todos, olha, vão seguir o caminho do bom, o caminho do bem, o caminho do belo, vão manter, preservar o conhecimento divino e tal, as coisas assim. Chegou um ponto em que daí o fracasso foi tão grande. Então daí tinha dois seres que representavam a própria divindade, né, na época, e tinha um terceiro que era equilibrante, que era um sacerdote chamado Mukha, né? Aí chegou um ponto em que aí aquilo em que então tá, vou dizer, mas aí chegou um ponto em que fracassa aquela tentativa de salvar a Atlântida, né? E aí se fala que um pedaço de estrela Baal caiu na Terra, e aí assim, e a Terra rugindo, os mares assim saindo do seu leito, né? O céu rasgado de relâmpago, um negócio assim, aquela coisa que assim, ia mudar para sempre a história humana, né? E aí então todos correm em direção a Mukha, né? E aí salva-nos Mukha, né? E aí ele diz assim, agora só me resta morrer com vocês. Ixi. E a Atlântida afundou, né? Então essas ordens, esses trabalhos, e é emocionante falar sobre isso, porque dá para ver o que aconteceu em detalhes, né? E é uma coisa assim complexa até de ver. E então o que se tem feito, todos esses seres têm feito, é evitar que a humanidade morra desnecessariamente. Evitar que as pessoas desperdicem a vida, é trazer à tona, né, a lei,
o verbo divino, a voz divina, assim, mostrar que existe um bom caminho, que não é de uma escola, né, pertence à humanidade, mas para que isso, para que ocorra essa transformação, essa transmutação, a humanidade tem que dar o passo em direção àquele caminho. O caminho não pode ficar parado e esperar pela humanidade. Então, isso que a gente tem feito hoje, né, todas essas ordens que trabalham ao redor Sim. do mundo, ocultamente ou não, para trazer de novo, né, a lei, o que se tem feito, então, assim, de uma maneira bem direta, bem singular, bem explícita, tentando salvar a humanidade de novo, né? Porque a gente sempre fala que a questão das profecias, todas as profecias antigas falam de um final de ciclo, né? E assim, ou a humanidade cumpre o seu papel e há uma transição harmônica, ou a humanidade não cumpre o seu papel e aí as próprias forças naturais têm que dar um jeito, né? Mas elas vão dar um jeito depois de haver, né, uma conflagração, e que também se fala sobre os reis do Oriente que virão e tal, e do grande exército que daí terá por foco a terra invadida que antes era o telhado do mundo, o Tibete, então esse exército virá e tal. Então, para que isso não aconteça, né, é o grande esforço de se dedicar, pessoas que dedicam a vida inteira, né, assim, ocultamente, secretamente, trabalhando todos os dias para que a humanidade encontre a paz, para que a harmonia se faça novamente, para o equilíbrio se faça novamente, para que a humanidade consiga ver o sol novamente. É isso que se faz, né? Então, o que você está fazendo? O que você está fazendo aí, 11 anos fazendo um programa? Você especificamente, estou falando para você, 11 anos, alguém pergunta você, por que você está fazendo um programa há 11 anos aí, sem saber nem exatamente para onde você vai? Aí você responde, estou tentando te salvar. Não, eu estou falando isso para você, que é a resposta certa para dar, estou tentando te salvar. Eu teria que dar essa resposta? Sim. Agora virei salvador? Não esse salvador do fanatismo. Sim. Ou da superstição, você tocou, da mística. O que seria? Boa. Já vamos chegar no... Não, isso, mas agora responde aí. Mas que tipo de salvação é esse? Mas o salvar aí, completa. Não é o salvar das religiões. Mas essa palavra está... Inclusive, a doutrina dos avatares... Está cristalizada nas pessoas. A doutrina dos avatares, que é a libertadora da humanidade, né? Ela mostra claramente que nenhum deles jamais pensou em criar uma religião. Então, todas as religiões que existem hoje... Isso é verdade, não está escrito em lugar nenhum. São criação dos homens. São. Todas elas. Tão torta quanto os homens, tão cega quanto os homens, tão sem direção quanto os homens. Isso e dependendo dos homens, tão más quanto os homens. Né? Focos de fanatismo. Deixaram um legado que as pessoas transformaram aquilo numa... assim, adequaram... se fosse assim... o avatar vem e entrega um diamante para o entorno imediato. Aí esses botam no bolso, né? E aí saem pelo mundo dizendo assim, eu possuo o diamante. Isso aí, boa. Né? E assim, venham a mim e me ouçam porque eu possuo. Ele não possui. Isso não pode ser possuído. Ele está de guarda. Inclusive, as ordens... Sim. Olha só que importante isso aí que ele falou, muito importante. Isso aplica, você não possui nada, você tem guarda de alguma coisa. Inclusive, por exemplo, assim, e na Sociedade Brasileira de Obiose, Ordem do Santo Graal, Augusta e Excelsa Ordem do Santo Graal, não é? Que é a ordem de proteção e contenção e criação da ambiência para a manifestação visível do Avatar Maitreya, que transforma a humanidade daqui para sempre. A gente tem muito claro o seguinte, todo o conhecimento que se tem, do qual a gente aqui em 11 anos não trouxe nem um fragmento, nós conversamos aqui assim, pequenas nuances do que seria esse conhecimento, nós temos muito claro que é um conhecimento que pertence à humanidade. Então nós somos guardadores temporários de um conhecimento que no tempo certo a humanidade é dado. Questão do bisturi, quando a humanidade estiver adequada. Você tocou num assunto que é crucial, porque muitos, em todas as sociedades iniciáticas, se acham donos,
se acham proprietários. E você, mas você foi muito feliz em mas dizer que assim, Grego... Tem que ter essa consciência que você é guardador mesmo. Te dou um negócio... Claro que sim. E é transitório, porque você não vai levar para lugar nenhum. Não. Você vai ter que deixar para alguém Óbvio, isso aí. Óbvio então como é que pode ser seu? Mas é que tem que lembrar assim, qualquer que seja a escola de iniciação, o próprio nome já diz, escola de iniciação. Se é uma escola, pressupõe o quê? Aprendizado. Permanente. Na escola de iniciação, sempre vai haver dois ambientes. Aquele onde está você e todos os discípulos, cada um com a sua história, cada um com o seu caminho, cada um com o seu tempo de vida, cada um com a sua idade evolucional, coexistindo em um mesmo ambiente. Onde muitas pessoas coexistem em um ambiente único, o que acontece? Atrito. Sem dúvida. Esse atrito é o trabalhar, né, as midanas de cada um, exatamente, né, para que daí você esteja apto a andar. Aí você anda para um outro ambiente. Qual é o outro ambiente? Para dentro de você. E nesse outro ambiente que você andou, que daí já não é mais no fano ou no tempo, que já vai conversar, mas é dentro de você mesmo, o que você tem ali? Aí você contempla o mestre. Né? E aí então, sempre o ponto de chegada, né, de um processo de iniciação, vão existir somente duas pessoas naquele ponto. Um que lá já estava te esperando pacientemente, que é o mestre que está em você, que é o teu superior, e o outro é a tua alma de peregrino que acabou de chegar. Interessante, isso sempre. Mesmo. O resto, aí é só questão da individualidade, né, das nuances de personalidade de cada um, nuances de caráter de cada um, o volume de nidana ou skanda de cada um, como que isso vai se comportar. Então você acha que é dono disso, dono daquilo. Podemos chamar isso aí de caminho, né? Porque está aqui as duas pontas, você acabou de citar, e o resto é o caminho para chegar nesse destino. O caminho da iniciação, né, é o próprio caminho, porque não tem ponto de chegada. Não Existe. Né? Então, assim, um grande engano é você pensar que a iniciação... Quando você diz chegada, você está estabelecendo algum ponto que não existe, né? Porque é perene a coisa, não, né? Não existe. Assim, a iniciação não é como você pegar o teu cajado e andar por Santiago de Compostela. Você sai de um lugar e aproveita, tal, curte o máximo, aquela coisa mística, chegou lá, né? Tudo bem, aí você larga aquilo tudo, bota a tua roupa assim, de social e volta para a tua cidade e vai trabalhar normalmente. Não existe. Na iniciação, o caminho de chegada significa nada. Nada, de não existência, neutralidade total. Que, assim, é aquele equilíbrio onde você não consegue mais nem ver as duas pontas. Isso aí. Né? Quando vai se chegar nesse ponto? Se você não vê ponta, não tem início, não tem fim. Acabou. Quando vai se chegar nesse ponto? Não é agora, porque vai ser no momento em que a gente, assim, nós todos formos flogísticos, depois de alados, né, e próximo ao ponto de passar a ser nada, né, para começar uma próxima etapa. O resto tudo, isso assim é como a roupa que a gente tira no final de cada dia, né? Bom, então sobre a questão da etimologia de fanatismo, né? Uma coisa que é importante, assim, é que o fanatismo, arauto, você sabe o que significa, né? Arauto, ou o yokanan, é o anunciador, né? O fanatismo, ele geralmente é o arauto de ideologias, mas aí o que o fanatismo ele entrega, a mensagem que o fanatismo como mensageiro entrega é o ódio. É mesmo? Sempre a mensagem que o fanatismo, principalmente ligado à religião, né? Sempre a mensagem que ele vai entregar é o ódio. Por quê? Porque o fanatismo, né, ele não admite o contrário. Isso é verdade. Se ele não admite o contrário, ele tem que odiar e dar embate ao contrário. Se você pega hoje, nós estamos em 2016, se você fizer uma análise de todos os continentes, todos eles estão convulsionados. Sim, então são 11 países no mundo de hoje que não estão em convulsão. A quase totalidade desses processos de convulsão são guerras religiosas ou guerra de dominação baseada na contrariedade das religiões. Verdade. O mundo está em embate religioso. São fanáticos lutando entre si. Com quem está a razão? Com ninguém, obviamente, né? Então o fanatismo ele entrega como mensagem o ódio. Eu nunca tinha associado isso, é interessante. Fanatismo e ódio. Pensei que era uma cegueira só.
Não, porque ele não suporta o contrário. Isso, né? Tem razão. E tem uma outra coisa que também é interessante a gente colocar, que o fanatismo e a superstição é como se eles fossem irmãos gêmeos, né? E eles parem em dois, né? São homem e mulher, né? Caóticos, e eles parem em dois, o medo e a morte. Sempre onde houver fanatismo extremado, superstição extremada, dando embate ao entorno, quem gera o fanatismo e a superstição vive no medo, e a defesa do medo fanático ou do medo supersticioso é matar aquilo que causa o medo ou que ameaça. Então você vai e mata o outro, quando na verdade superstição e fanatismo em conjunto dão embate às próprias nidanas de cada um refletidas no outro. Sim. Então eu vejo, né, quando eu sou fanático e sou supersticioso, eu vejo no outro o meu medo, né, aquilo que me atemoriza eu vejo no outro. Aquilo instiga isso, porque vai me dar defesa. Uso a imaginação criativa caótica, né, para imaginar o que o outro poderia vir a fazer comigo. E em criando essa imaginação criativa, né, caótica, em criando esses seres, esses medos adicionais, então aí o próprio conglomerado que se alimenta do fanatismo e do medo e da superstição toma a ação, né, de matar a fonte daquilo que eu não consigo resolver em mim. É como, por exemplo, prático, assim, eu tenho medo de cachorro, por exemplo, né? Vou matar o cachorro, ele não vai mais me dar medo, tá lá mortinho. Só que eu matei aquele cachorro e o medo de cachorro ele permanece. Sim. Né? E aí agora alimentado pelo prazer de matar aquele cachorro. E como se fosse possível matar o medo fisicamente, externamente. Então as pessoas fazem assim, elas atacam seus medos internos externamente como se resolvesse, mas daí só alimenta e deixa mais forte. Porque criou no meu medo de cachorro, né, a necessidade de matar outros animais. Sim, até liquidar com o meu medo, total. Que não existe como, né? Porque na medida em que eu vou e extingo a vida de alguém para amainar o meu medo, além do que ele já era, ele se alimenta do prazer de tirar a vida. Isso gera uma cadeia que daí resulta o que a gente chama de guerra entre nações. Você foi ao extremo, interessante isso. Isso é importante. E agora eu vou dizer sobre a questão da etimologia do superstição. E depois eu quero fazer uma pergunta, tá? E da etimologia do fanático. Isso, né? Isso. Então, a superstição super acima e stare é aquilo que se coloca assim, o super é acima e o stare é como se você estivesse em pé, duas raízes, né, latinas. Então superstição e o final de superstição, o ion, é a ação, né? Então é aquilo que você tem que se coloca em você acima de todo o resto. O que é a superstição? Ela se coloca acima da emoção e acima da própria lógica. Aí você fala assim, mas isso que você está fazendo é ilógico. Né? Você tem medo de passar embaixo da escada, você tem medo de gato preto. Né? Então, é isso que é superstição. E é uma coisa muito interessante porque nos dá uma chave, né, para compreender como funciona o astral. Porque daí, nesse caso, né, a superstição ela se coloca acima da própria lógica, mas daí como é que pode, né, que um conjunto de crenças que deveriam estar no astral se coloque acima da própria lógica? Não é que daí a crença, né, ou o medo se coloca acima da própria lógica, é que o foco da minha consciência, ao invés de estar na lógica, ele está submergido no astral, e esse conjunto de medos para mim é o céu. Então ele se coloca acima de onde está meu discernimento. Então isso é superstição. Pode falar. Eu tô rindo, eu vou ter que falar aqui. Eu tô rindo, ele já pescou aqui. Todo dia esse meu irmãozinho querido aqui, ó, quando ele sai do programa, eu tenho que abrir a porta aqui do Cafofo. Olha, ele ficou vermelho agora. Isso é uma superstição, por quê? Agora se defende ao vivo aqui. O que é isso? Sim, porque apresentou-se porque eu acho que aquele ditado em espanhol que é muito engraçado, né?
brujas no lo creo. Brujas, assim, brujas no las creo, pero que las hay, las hay. Então eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Então, é que cada ditado popular em si tem um cunho esotérico, há uma verdade por trás. E já aproveitando, fanatismo é você praticar aquilo que você desconhece. Ou acha que conhece, né? Desconhece. E o fanatismo é muito interessante porque o fanatismo é a vontade do ignorante. Como a vontade é superior e o fanatismo ele advém da vontade instintiva, então o ignorante no sentido de desconhecer, ele confunde o fanatismo com vontade férrea. E aí ele tem em si todas as razões para praticar o mal baseado no fanatismo. Já vou explicar a questão Isso é interessante, porque eu acho que tem... porque quando você entra nos domínios de alguém, entrar na casa de alguém é como entrar na alma de alguém. Sim, é egrégora da pessoa, da família, sei lá de onde for. É um ser vivo, né, que você está entrando, né? E da mesma forma como você abre a porta para que eu entre na tua casa, você vai ouvir o que a gente está conversando, então você está abrindo a porta para que nós dois entremos na sua alma, claro, né? Através dessa televisão, por respeito a você, né? Então aí eu peço para que você abra a porta e me autorize a sair da tua casa. Ele saiu bonito da resposta. Mas tá bom, é isso mesmo. Por isso falo assim, não, é interessante. Por isso falo assim, não, abre a porta para que eu volte outras vezes. É porque se você me autorizou a entrar e você me autorizou a sair, eu não deixei nenhum resíduo na tua casa. É verdade, boa, bem falado. Assim, nada é por acaso, nada vem por acaso na conversa. Assim, independente de qual seja a origem do mal, independente de qual seja a intensidade do mal que alguém faça ou deseja a você, inclusive o mal precisa bater à porta. Não tem como. Não tem como. Assim, o que vai acontecer, assim, a pessoa desejou o mal, né? E o mal está ali da porta para fora. E o mal, o que ele sabe fazer? Ele só sabe fazer mal. Aí ele fica ali fora falando, mal, mal. E se em você há o beijo do mal, aquela frase que ele está falando ali, encontra eco em você. Isso. Aí o teu mal abre a porta para aquele. Como você se entrelaçou com aquele, aí você vai reagir àquele que te desejou o mal. Mas sempre abrir a porta parte de você. Olha que interessante, ó. Sempre, olha que interessante. Parte de você. A questão da outra face, a questão da reação. A ação cada um faz a que bem entende. Sobre a minha reação, eu sou Senhor absoluto. É interessante. Você está me falando, essa que é a simbologia de abrir a porta para sair. Você está me falando uma coisa que eu faço, se eu estou certo ou não, não sei, cada louco com as suas manias, tem aquele ditado popular também. Já tive experiências que não querem dizer que estejam associadas com o que eu vou dizer. Mas quando eu vou para a casa de alguém, ou vou passar um fim de semana na casa de alguém, eu vou dormir na casa de alguém, eu, impreterivelmente, à noite, estando no quarto onde tem que estar, eu peço autorização para os guardiões daquele lugar, para que me permitam passar ali, que eu não estou invadindo nada, eu fui convidado, eu respeito tudo isso aqui, aquilo lá. E eu já me esqueci de fazer isso e me ferrei. Não, me ferrei não. Pode ter sido coincidências, não sei. Mas assim, eu só contei isso aqui porque eu vi associação com o que você falou assim, aqui. Então eu vou te explicar com relação a vindo aqui no teu escritório. Veja que é tudo simbólico e intencional, né? Eu chego, como é que eu faço? Eu bato 3 vezes bem devagarzinho. Você fala pra mim, batida de batida de criança, batida de moça. É batida bem leve para que o som da minha chegada não interfira na tua rotina. Sim. E muitas vezes eu cheguei, bati, está fazendo coisa, esperei, bati novamente, devagar. Aí você abre a porta. Daí eu espero, você fala assim, entra. Aí quando você dá a autorização para entrar, tá aí tudo eu liberado, entro. tá liberado. Aí eu tô na tua casa. Na hora de sair é a mesma coisa, você abre e eu saio. É interessante. Então tem fundamento tudo isso aí. É uma questão de ética e de respeito, né, ao entrar no mundo dos outros. Aqui é o teu mundo, por que eu não vou respeitar? Tá, mas quem está nesse mundo aqui? Vamos falar daqui do meu egrégora. Meu ou minha, uns dizem que egrégora é masculino, outro feminino, não importa. É o. O egrégora, né? Tá, quem que está aqui dentro?
Existe um astral aqui dentro, existe tudo. O que existe aqui existe em todo lugar. Quando você fala egrégora e astral é a mesma coisa, porque egrégora é um ser vivo que vive no mundo astral. Sim. Então aqui tem... Não é no plano, a coisa mundo. que eu criei aqui o dentro... astral é um mundo com 49 planos aqui distintos. dentro estão meus projetos, meus planos, meus pensamentos, estão tudo aqui, é isso, né? Tá tudo impregnado. Perfeitamente. Né? Tudo que você faz aqui, todas as emoções que você tem aqui, dependendo da intensidade e da origem das mesmas, né? Elas se propagam no teu entorno. Sim. E o teu entorno implica a matéria no qual você tem isso que se chama de teu escritório. Que também pode ter habitantes invisíveis, né? Obviamente. Óbvio. Não é isso? Por que eu toquei nisso aqui? Para a gente saber o que é um egrégora. Não, O que é, não é entidades que estão... É um monte de coisa junto que você acabou de dizer. Foi bom a gente tocar nisso aqui. É pensamento, é desejo... É como se fosse assim, sabe, egrégora. Vamos fazer uma imagem, uma analogia de um egrégora. Por exemplo, sim, você tem uma balança, né? Tá. Tem o prato, você tem os dois pratos. Isso. E aí aqui em um dos pratos da balança tem um peso. Isso. Né? Tá, e aí você quer criar uma força suficiente para mover aquele peso para cima. Né? E aí essa força o que é? Todos os dias você vai e coloca uma moeda no prato de cá. Sim. Chega a um ponto em que o conjunto de moedas que você colocou, equilibrou. Ele é tão ou mais forte do que aquela força. Isso é egrégora. O somatório dessa... E o que é cada moeda que você coloca ali? É uma emoção que você tem, um pensamento, uma ação. O que você faz em função de um único objetivo ou mais pessoas, né? Então, isso é o que é um ente vivo, é um ser chamado egrégora. Então, a gente fala no caso da eubiose, da egrégora da obra que se fala, né? Então, todas as vezes que alguém trabalhou pela obra, colocou uma moeda, pagou um óbulo, né, à lei, né, contribuiu para que aquilo se tornasse um ser vivo, um ente. E o que esse ente, o que esse ser vivo é? Ele é o somatório de todos aqueles os quais o alimentaram. Então, se você tem um egrégora, que é o resultado de todos os pensamentos positivos de construção do bem, do bom e do belo, esse é o ser vivo mais poderoso da Terra hoje. Sim. Né? Bom, vamos lá. Vamos voltar à etimologia. Vamos voltar lá. Então, a superstição é isso. Então, é aquilo que fica acima, aquilo que é o céu do meu mundo. É aquilo que vai nortear as coisas que eu vou fazer. Isso é superstição, né? E o fanático é uma coisa muito interessante, né? Então, tem em latim um termo que é o fanum, F-A-N-U-M, né? O fanum, ele descreve um local sagrado, né, que pode ser uma construção ou não. Por isso o profano, né? Profano é aquele que está fora do fanum. Isso. O profano é aquele que está fora do templo, fora do lugar sagrado. Ou a frase em grego, o skatos bebeloi, fora daqui os profanos. Isso. Né? A mesma coisa. Então, fano é aquele local sagrado, né? De início, quando se começou o conceito de fano, né, de local sagrado, o fanático, fanaticus, que é em latim, né, era o empregado, né, aquele que trabalhava no fano. Então, aquele que trabalhava no templo, principalmente aquele que dava a guarda, principalmente aquele que dava a guarda à noite, era o fanático. Então, quem que é o fanático? Fanático era o que protegia o templo, mas não no sentido que tem hoje. Sim. Ele era um trabalhador pacífico que protegia, que cuidava, que limpava, que organizava o fano, o templo, né? Uma das características do Império Romano, isso até o século IV da nossa era, era assim, o sincretismo religioso. Então os romanos, eles tinham uma obrigação com relação a uma divindade única anual, que era a única que era obrigação mesmo, que era assim, uma vez por ano, eles tinham que então fazer uma saudação à estátua lá do César ou do dirigente da República, do Império, o que seja, e pagar o imposto. Era a única obrigação. Fora disso, todas as culturas, todas as crenças podiam ter os seus fanos, seus templos. E quando eles invadiam os locais, aí eles erigiam templos, erigiam fano àquela cultura. Então, tanto podia ser a Osíris, né, na Babilônia, na própria Roma, na Grécia, não interessa onde fosse que eles passassem. Sim. Então, erigiam os templos, né? E a prática era livre, então era comum
né, você ser um frequentador do fandom de várias religiões, como se hoje você fosse judeu, católico, muçulmano, budista, sabe, teósofo, interessa, você ia em todas as religiões, né, todos os fãs. Com o passar do tempo, e isso aí até por volta do século I, então se criou uma nova expressão, que era não mais o fanaticus, que era o que dava serviço no templo, mas o fanor. O fanor é aquele que era assim, que ele era tomado por um profundo fervor religioso, né? E aí o fanor, a partir de então, ele começa a exigir, começa-se a exigir que cada um esteja ligado a um fandom somente, ou a um local somente, né? Até aí tudo bem. Só que com essa transição do século I para o século IV, quando no século IV, então, desse mistura Estado e religião em Roma, né? Aí então... O famoso concílio de Niceia nesse inteirinho também, né? A tendência para que chega nesse ápice, né? Sim. Aí então, já que a religião é mais forte que o Estado, mistura os dois e continua reinando, que é o que se vê hoje, na verdade, né? Então aí, esse fanor ele resulta o fervor religioso e passa-se então a criar o atual conceito de fanático religioso, que é aquele que vê na religião dele a única verdadeira. Até aí tudo bem, eu posso ver a minha religião, né, como única verdadeira, e eu vejo porque a minha religião é do religo, religas, religare, que é ligar o homem à sua própria essência. Sim. Né? E aí isso é conhecimento, isso é conhecimento filosófico esotérico, né? E isso que é a eubiose, isso que é a ordem de Santo Grau. Então se cria o conceito de hoje de fanático, né? E o fanático acha que só o dele é que é o certo. Até aí tudo bem, tranquilo, né? Ainda há a liberdade, é que cada um acha que o seu é certo. Perfeito, todo mundo convive. Isso. Só que o passo seguinte é o quê? É achar que o meu é o certo e que o teu é o errado. E tem que ser destruído. E que você representa uma ameaça porque o meu Deus é melhor do que o teu Deus. Isso. E aí eu tenho que levar a minha religião para que você a assuma, e então começam os movimentos de expansão, Estado, religião, derivando para o fanático de hoje, que é o fanático religioso, que mata, invade, mente, rouba, faz para pregar, né, aquilo que ele acha que é certo, que é a sua religião, antropomorfizando a divindade que nunca criou religião nenhuma. Isso. Né, e dando para a religião, para o Deus de cada religião, as piores características humanas possíveis. Por quê? Porque o Deus das religiões de hoje, ele é bom para algum, mau para o outro. Piedoso para alguns, impiedoso para outros, paciente com alguns, vingativo com outros, a ponto de chegar aquele negócio de converte ou morre. Exatamente. Ou, por exemplo, assim, ou quando teve a ação contra os cátaros, não foi, no norte da França? Sim. Os albigenses, né? Onde então cercaram a cidade e lá se praticava o cristianismo primitivo, que era uma religião solar. Assim como o Islã primitivo, na época em que eles dominavam a Península Ibérica, o Islã primitivo era um culto solar por excelência. Sempre foi, né? Era a luz, né? E aí então, né, nessa questão dos albigenses, os cruzados católicos contra os albigenses, aí então conta, né, a tradição, que daí o general pergunta para quem estava comandando, mas como é que a gente vai saber quem é convertido ou não ao catolicismo, né? Para a gente saber quem mata ou não. Aí a resposta é a seguinte: mata todo mundo e deixa que Deus decida. Mataram todos. Estupidez, né? Assim, extinguiram a cultura, extinguiram Acabou, a exatamente. cidade. Não, e depois, assim, indistintamente. Não, e aí as religiões aí vêm do chamado mundo antigo, ou mundo civilizado, ou primeiro mundo, que na verdade o primeiro mundo, que é o mundo que já passou, para nós do Brasil, para nós aqui onde devia ser América, que devia se chamar Atlântida, né? Para nós Atlantes, pós-Atlantes, aquilo é passado, é nosso passado, é a pré-história do Brasil, é a Europa, né?
Pode doer, mas é o que é. Então, o chamado primeiro mundo invade, né, conquista o mundo novo, as Américas, isso, né, e traz não só aquele movimento colonizador que era de lei para fazer a fusão das Vergôntias, Lemurianas, Atlantes, né, e Aias, para criar o que seria a raça do futuro, que é a brasileira, mas junto vieram as religiões. E aí, fazer o quê? Não, vou converter na base da espada, porque o meu Deus é que é o bom. O teu, a tua crença no Deus solar, na natureza, isso não vale. A história está aí para contar, né? A história de verdade está aí para contar. No mundo inteiro, né? E aí sempre uma religião destruía tudo. Isso. E aí, em cima dos templos antigos, construir os novos. Você pegar e desmontar os templos que existem hoje ao redor do mundo, e embaixo tem os reais templos. Tem. E aí pega e muda a data disso, muda daquilo, então vai para se adequar e faz para dar no que tem hoje. Lástima. Então isso é o fanatismo. Essa é a etimologia, né, do fanático, do fanatismo, né? E aí então o fanatismo junto com o supersticioso, né, gera o caos no mundo hoje. Daí tem uma coisa muito interessante, e que esse é um assunto que, assim, raras vezes foi trazido para conversar. Que é assim, Guilherme. A mistura fanatismo e superstição, que daí em si parem o medo, parem o ódio, parem a morte, esses são os lídimos representantes do ciclo que acabou. Né? Assim, é como se fosse um mar de nidanos, esses negativos, onde chafurda a humanidade, ou a humanidade mais nova, menos experiente, né? E aí cria-se uma ambiência, há um conjunto de forças, que vem desde o ciclo anterior, do ciclo lunar. E esse conjunto de forças, evolucionalmente, eles estão abaixo dos elementais da natureza, em termos de consciência, mas com um poder muito grande, e eles são atraídos, né, para os locais astrais, onde então existe essa densidade criada pelo fanatismo, pela superstição, pelo medo, pela mentira, pelo ódio. Ali seria... E esses seres... O símiles desse seria isso aí, né? A ambiência onde, isso aí. A ambiência onde eles vão agir. E essa categoria de seres, né? E que não são nem bem nem mal, humanamente poderia se conceituar, mas não são nem bem nem mal, eles trabalham baseado no construem e destruem, só que primeiro destrói e depois constrói. Então, grande parte do caos das religiões que existe hoje no mundo, né, é baseado na criação da ambiência para que esses seres ajam. Esses seres têm os nomes de assurins. Assurins? Sim. Elementos de transformação no final de ciclo por excelência, né? Acha-se literatura sobre os assurins? Que é provável, todo mundo vai correr para o Google para pesquisar assurins. Nunca conversamos sobre isso porque era desnecessário. Tá. E penso que é informação suficiente. Eu te faço a pergunta porque tem muita besteira lá também na pesquisa, no Google. Claro que sim. Então você vai ler, por isso que eu te perguntei alguma coisa. Assim, o Google ele dá acesso à informação. Só que o Google ele não é oráculo, não. Ele não é escola de iniciação. E é alimentado por pessoas. E é alimentado por pessoas. As informações são as pessoas que alimentam aquilo. Perfeitamente. Então, essa categoria de seres, eles vêm baseado, assim, com o que é atraído por essa ambiência, para destruir, para abrir espaço para construir. Entende? Então, é extremamente perigoso do ponto de vista humano, se viver baseado no fanatismo, na superstição, no ódio, na ignorância, sabe, esse tipo de coisa. E o que a gente tenta fazer, então, por isso o professor fala, reconstruir é o brado que nos compete. Reconstruir a moral, os bons costumes, a ética, né, que assim, é reconstruir o ser humano. O que é o reconstruir? O professor fala, para que o cérebro se transmude ao lado do coração. Porque se eu tiver a inteligência divina, né, e o amor fraterno, né, o amor universal, em conjunto
né, agindo no ser humano, daí então eu tenho uma vida pacífica, serena, harmoniosa, construtiva do ponto de vista de existência de lei e transformadora, não só para o próprio ser humano, mas para o mundo como um todo, para o mundo como um todo, tá? Você falou a questão agora há pouco, enquanto você está pensando aí. Assim, sobre esse assunto tá bom, sobre os assurinhos tá bom aqui. Isso, tá bom. Quero te fazer uma pergunta que você falou dessa... Irmão, era em cima disso, mas eu podia comparar porque Shiva, que todo mundo conhece, Brahma, Vishnu e Shiva. Sim. Shiva, ele em si, a história diz, ele é visto como o Deus que destrói para dar lugar ao novo. Eu destruo e constrói. Exatamente. Solve e coagula. Então, por isso que eu, só para a gente... Lembra do princípio hermético alquímico? Sim. Solve et coagula, é o destruis et construis. Agora, só para complementar, então, já que ficou assim, para mim ficou no ar, dos assurins que você acabou de dizer, eles não teriam um papel de Shiva, vamos dizer? Assim, como é que é? Inconscientes. Ah, bom. Por isso que eu falei. Faltava isso, então, inconscientes. Claro que sim, eles são atraídos, e veja só, o nível de consciência dessa categoria, desse conjunto de forças que tende a destruir, assim, eles tendem a dar aquilo que a pessoa produz. Para aquele que está afogado em nidanas, ou aquele que vive no fanatismo, na superstição, no ódio, no medo, você vai dar para ele tudo que ele precisa. Ele faz o quê? É isso que você deseja? Sim, então eu vou esquentar o fogo. Isso. E se vira porque a pressão vai subir. E aí é o seguinte, aí não é que o assurim venha e destrua, o assurim acelera a ambiência para que o destruins aconteça, começando pelas religiões. Isso é o fim do ciclo. Por isso que eu falei que o nível de consciência, por eles estarem ligados a um fato da cadeia anterior e outras coisas que não vêm ao caso, então eles vêm como se fossem resgatadores de resíduos que agem ainda hoje no mundo, no qual eles não deveriam mais existir. Até que ponto o fanatismo, que nós acabamos de abordar aqui, ele prejudica ou pode influenciar uma instituição, uma escola iniciática, um projeto? Como evitar, vamos dizer, como evitar a propagação do fanatismo? Talvez é uma pergunta sem resposta. Não. O fanatismo e a superstição, ele destrói a iniciativa e fica uma casca só. Lembra, a gente falou uma vez aqui daquela brincadeira que existia o mestre, existia o templo e os discípulos. Sim. E sempre transitava um gatinho enquanto estava acontecendo o ritual, né? Sim. E uma coisa que é muito importante, do ponto de vista construtivo, biótico, cósmico, né? Templo é lugar de transformação, de trabalho, não de adoração. Ah, bom, já falamos o tema idolatria aqui, que foi importante também. Se você vai em algum lugar para adorar alguma coisa, você é só um fanático. Opa, tá aí. Às vezes eu sou e não tenho consciência disso, mas né? É que daí você tem que compreender o que é aquilo. Então, assim, se eu vou no templo em São Lourenço, eu vou admirar a beleza, 100% lícito, né? Eu vou me sentir muito bem por estar ali, meu direito. Claro, me sinto bem. Exatamente, eu vou me misturar com as forças que ali existem. Tenho conhecimento para tal. Agora, eu sei o porquê foi construído, o que tem em cima, o que tem no meio, o que tem embaixo, quem construiu, para qual finalidade, o que vai acontecer. Então aí sim eu vou e participo do processo. Eu sou um discípulo, não sou fanático. Sim, então continue e me dê a descrição do fanático. Não, o fanático é assim, o professor fala assim, a pronúncia de uma palavra sagrada. Você sempre repete e é sempre bom repetir. Pouco ou nenhum valor Nada possui. valor possui, sim. Então você está numa religião onde você só vai e repete aquilo que é dito.
Sim. Você não sabe o antes, você não sabe o depois, e você vai ali só para pedir. Mas você não é, esse aí não é fanatismo, isso aí você é ruminador, é papagaio de repetição, essas coisas assim. Isso é fanatismo. Pode ser em menor escala, porque o fanático não é um fanático agressivo, né? Assim, você é ligado àquilo, você gosta daquilo, você ama aquilo, você é quase um místico devocional e não compreende nada do que acontece ali, não compreende o simbolismo do que acontece ali, o que se fala não tem sentido nenhum. Esse é o fanático. Os que estão falando já não sabem mais o sentido daquilo e fica um processo, uma enganação, onde você está correndo loucamente para destino nenhum, você não sabe para onde você está indo. Né? É como assim, alguém falou assim para você, ei, corre, né? Você começa a correr. Nem sabe por quê, as pegadinhas que a gente assiste na televisão muitas vezes. Você está indo, né? E você está num túnel, você está ouvindo o eco, corre, corre, corre. Só que lá no final, a origem já falou assim, ei, volta. Só que até que como você está desembestadamente correndo, não está ouvindo nada, você está no corre, né? E o volta pode chegar para você quando já a tua vida tinha sido desperdiçada. Olha só, são lembranças importantes, são lembretes. E a maneira, um outro aspecto da questão do fanatismo é assim, você tem que levar o processo da iniciação ou da busca do conhecimento ou do teu caminho, não interessa qual seja, grego, sabe? A religião que você escolheu, a ordem que você escolheu, a seita que você escolheu, não interessa qual seja, se está ali, é mérito teu estar ali, aquilo tem coisa que você precisa, ali tem erro que você tem que aprender, é o teu caminho, se vira, né? Agora, sempre ele tem que ser levado com parcimônia. Você não pode abrir mão das suas obrigações de ser humano social. Olha aí, ó, importante. Você não pode abrir mão das suas obrigações da tua vida de entorno, não pode abrir mão das suas obrigações para contigo mesmo. Sim. Então o fanatismo alimentar não leva a nada, o fanatismo na yoga não leva a nada, porque inclusive sobre a yoga se diz assim: a prática da yoga, Shankaracharya, a prática da yoga sem consciência é uma irrealidade. Olha aí. Mesmo a yoga praticada todos os dias, você tem um corpo absolutamente equilibrado, sem consciência das asanas, das posições, do que tem, não adianta, não sabe, os pratos da balança não estão em equilíbrio, não leva a nada. Por quê? Porque qualquer coisa que você faça para o teu corpo, até que você tenha desenvolvido o corpo causal que pressupõe equilíbrio, esse corpo vai para as minhocas. E não é minhoca iniciática, vai ser desmanchado, vai morrer. Assim como o vital, assim como o astral. Então, o trabalho de vida, né, é lutar pela perenidade, pela eternidade da alma. E aí, então, também do corpo. Então, o início do programa, quando você fez aquela citação. Tem que ter o equilíbrio, né? Então, você tem que cumprir teu papel como homem de família. E não é família se você é pai, né? Se você é filho, filho é família. Então, até porque foi a família que você escolheu karmicamente. Então, tem teu papel como da cidade onde você escolheu nascer, tem o teu papel como membro, né, elemento de uma nação, de um país, como ser humano. Então, tem vários papéis que você tem que desempenhar em paralelo com o teu papel de discípulo. Desse equilíbrio é que pode vir o caminho do bom, do bem e do belo. Se você abandona tudo para se dedicar a alguma coisa, fuga não é iniciação. Muita gente faz isso. Você fala assim, não, eu vou ser vegano. Isso, ou você... Não criticando, né? Nada a ver, você usou um termo... Não, eu não como carne vermelha, esse negócio assim, há 30 anos. 31 anos que eu não como, não é? Por opção própria. Agora, eu tenho que chegar no equilíbrio e eu tenho que entender o meu organismo, como é que eu funciono, né? A minha personalidade, o meu perfil, né, de personalidade, para baseado no meu organismo que eu conheço, nas reações do meu organismo, meu perfil de personalidade, ouvindo o que meu organismo diz todos os dias, eu chegar em uma prática alimentar não fanática, né, que me dê o que eu preciso, que é o quê? Um corpo saudável, reservado e preservadas as necessidades de karma e de nidana que a gente tem que resgatar cada um, né?
para que então eu tenha um veículo minimamente apropriado para que a evolução aconteça. Porque a única maneira de eu agir no invisível hoje é usando o corpo físico. Sim, porque daí através do sistema cérebro-espinhal já falou isso muitas eu vou vezes. gerar em todos os planos. Assim, é o painel de controle para o invisível do teu corpo físico. Né? Então tem que cuidar bem dele. Agora, então daí não adianta assim, não. Eu vou ser vegano, mas aí o meu tipo de personalidade eu sou sanguíneo. Né? E aí a opção por ser vegano vai me levar à morte. Intencionalmente eu incorri em lesa evolução para mim. Isso não é equilíbrio, isso é fanatismo. Tá aí, ó. Percebe? Sim. Não, porque assim, e aí cada um tem o seu tipo de personalidade. Então você é sanguíneo, bilioso, nós temos nervoso, o programa Alimentação e os 4 temperamentos. Os 4 temperamentos. Sim. Tem muito a ver isso aí. As pessoas têm que rever esse programa, então. O professor Henrique Alimentação e os 4 temperamentos. Ele dá tão importante, porque assim, ó, o temperamento dá a linha humana onde você segue, e você pega isso, né, alinhado às suas características de nascimento, as coisas assim, dá uma visão, um caminho para você compreender a qual conjunto de forças desse universo que nos cerca eu estou ligado ou você está ligado. Vamos rever esse programa aí. Tem que ouvir isso, porque então assim, se o meu temperamento é sanguíneo e eu vou ter uma alimentação para linfático, né, ou para bilioso, né, eu estou antecipando a minha morte. Isso é errado, isso é fanatismo. Então o fato de eu fico sem comer. Então assim, a maior parte das vezes eu tomo um copo de água de manhã, me alimento uma vez por dia, ou às vezes não estou com paciência para me alimentar, então passo 2, 3 dias sem me alimentar, mas eu sei perfeitamente onde eu estou andando, porque eu faço aquilo que eu me sinto bem. E ao contrário, tem dito, não, hoje eu vou comer pra caramba, eu vou comer pra caramba, né? Por quê? Porque eu sei os meus limites. Fora disso, é o fanatismo que não leva a nada. Então, qualquer que seja a escola que você está seguindo, desde a mais excelsa Alimentação ordens, e os 4 temperamentos. Reassista esse programa. O professor ele dava tal importância, o professor Henrique dava tal importância a isso, que daí ele sugeria que o discípulo, ao começar a fazer os graus de iniciação da instituição, fosse feita uma análise pelo instrutor para ver qual o temperamento, porque baseado no temperamento, inclusive as yogas seriam diferentes. Quantas vezes isso é feito regularmente, né? Não. Mas isso... Para você ver a importância de chegar no equilíbrio, para que a gente não vá desembestadamente por um caminho que nos leve àquela falsa sensação do dever cumprido. A sua filha é nutróloga, a mais velha. Como é que ela vê isso aqui que você está falando? Você já conversou com ela sobre essa... Muito. E como é que ela recebe isso como cientista, como médica? Bem dentro das limitações. Claro, né? Mas ela assim, vê coerência nisso aí? Sim, porque assim, veja que assim, o conhecimento acadêmico, ele vai e aí chega um ponto em que ele não consegue mais explicação para determinadas coisas, ele entra e na resistência entrar no que se chama de coisa mística, então ele entra na coisa quântica, não sei o que e tal, mas chega no final, eu estava conversando com o marido dela, eu converso regularmente, né? E a gente estava abordando tem um mês e pouco atrás, e ele é especializado na parte de funcionalidade orgânica, não sei o que e tal. Os caras têm bastante experiência profissional, os dois, né? E a gente estava conversando, e então eu estava contando para ele do ponto de vista filosófico, esotérico, oculto, né? Como operam as forças elétricas nos determinados centros do organismo, não sei o que e tal. E ele falou assim, então é por isso que isso, sim, e também isso. Interessante, ele desenvolveu um novo método de cura que daí impede as pessoas de fazer cirurgia e já está lá com 90 e poucos % de sucesso. Que bacana. Entende? Então, a ciência, qualquer que seja o ramo, obrigatoriamente ela vai ter que chegar no filosófico, no esotérico, caminhar porque juntos, elas né? são só uma derivada. Exatamente, tem que caminhar juntos. Bom, então com relação ao fanatismo e à superstição, eu queria daí abordar um outro assunto que daí também é interessante, Grego, que daí não só o fanatismo religioso, o fanatismo de iniciação, mas o fanatismo do dia a dia. O artifício do fanatismo do dia a dia, que é o seguinte: eu sou fanático pelo meu time de futebol. Isso sempre. Ou eu sou, e vejo que o fã
né? Fã é uma derivada de fanático. Então, o fã é aquele que tem em si o fanatismo por um objeto, sim, qualquer que seja. Sim, sim. E veja que o artifício é exatamente o mesmo. Então, eu quero criar uma legião de fãs. E veja assim, então, o fanatismo é o caminho pelo qual é incutido, né, na pessoa o domínio, e esse caminho pelo qual é incutido na pessoa o domínio é baseado daí na emoção instintiva. Lembra que tem a supraemoção, tem a autoemoção e a emoção instintiva, que é aquela emoção orgânica do parte do astral mais baixo. Então, pela emoção instintiva se instala o fanatismo, né, o ser fã, porque da emoção instintiva potencializada, daí também por uma vontade instintiva, ela domina as decisões. Então, eu sou fã de determinado jogador de futebol. Primeiro, eu gosto da maneira como ele joga futebol. Daí, os veículos de comunicação ou a estratégia de marketing em função daquele jogador, né, começa assim, porque o jogador isso, ele fez não sei o que, ele joga pra caramba, tal. Isso, nossa, mas que cara bom, tal. Aí aquele gostar se transforma em admiração. Tudo ainda entrando na emoção instintiva. Né? E aí então, porque ele joga muito, não sei o que, te admira assim, não, e esse jogador, né, ele foi e praticou um ato social muito bom, ele deu um dinheiro para a creche, assim, puxa, o cara ainda dá dinheiro para a creche, né? Então, essa construção desse fanatismo, né, que parece estar sob controle, ele é feito assim milimetricamente. Há uma engenharia social para a construção, né, de legião de fãs, sim, que é aplicada até chegar assim, na histeria, inclusive. É aplicada assim ao extremo. E aí quando eu admiro aquele jogador de futebol, ou aquele cantor, ou aquele ator, isso, é isso aí, né, em todas as coisas que ele faz, eu estou intimamente ligado a ele astralmente. No momento em que eu me ligo a ele astralmente, é como uma moedinha da balança. Todos os que gostam estão ligados também, estão na mesma prato da balança. Então se forma uma egrégora, né, que é a legião de fãs, ou o conjunto de fãs daquele jogador, que no conjunto passa a interferir naquele fã individual. O conjunto dos fãs passa a interferir. Chega um ponto em que daí... Claro, ele faz parte daquilo. E quando chega nesse ponto, o que acontece? Começam os comandos contrários, comandos reversos. O que é um comando reverso? Aí o meu ídolo, pelo qual eu sou fanático por causa do futebol, ele vem na TV e fala assim, eu gosto de tomar esse tipo de cerveja, ou eu uso essa marca de... Isso funciona aí como um comando. Sim. E aí você vai replicar automaticamente aquilo e você vai consumir aquilo, porque... A gente vê isso muito. Não, isso é o que move a sociedade atual. Sim. Isso mensagem subliminar. Isso é o que move. Então há toda uma engenharia, por isso que quando eu falei sobre a etimologia de superstição, e que é uma chave para compreender o astral, é uma chave para compreender a mecânica de dominação que hoje é utilizada para todos, para fazer o que? Fazer o que seria... Indução. Engenharia reversa, engenharia social reversa, para induzir o consumo e escravizar as pessoas. E aí, essa mesma coisa, ela é feita voltada para o ódio. Então, você pega um fato visível, claro, né? E aí a pessoa fala assim, olha, aconteceu isso. Fala assim, o cara, ele atravessou o sinal vermelho. Mas eu não vou odiar ele porque ele atravessou o sinal vermelho. Aí fala assim, olha, mas ele chutou uma árvore. Mas eu não vou odiar ele porque ele chutou uma árvore, porque a árvore está de pé. Até chegar aí fala assim, não, mas ele foi e jogou um cachorro no rio. Pô, mas aí também não pode, né? Aí fala assim, não, ele jogou o cachorro no rio e depois ele tirou pedra do cachorro que estava se afogando. E então começam a pegar assim vários até chegar no ponto até que chega aquela chave que cabe em mim, né? E aí então, via emoção instintiva, eu passo a odiar aquele. Eu vou odiar aquele por uma coisa e me misturo com os outros que odeiam aquele por outras coisas. Pronto, e aí gera um ódio. Já. Esse ódio gerado por esse conjunto, ele é completamente manipulável. Ele é como se uma egrégora que recebesse comando. É como quando o Paracelso criava elementais para ajudar ele no laboratório, né? Aí eu vou e comando. Não, agora vamos para a rua.
agora vamos fazer isso, agora vamos fazer aquilo. Então, a manipulação das massas é baseada na manipulação reversa, né, do astral, onde então se entra pela emoção instintiva, pela vontade instintiva, e se comanda as pessoas como se fossem marionetes, né? E elas pensam que aquilo, ela está exercitando a sua própria vontade, mas não, ela está dando vazão à vontade instintiva, baseado na emoção instintiva, baseado no fanatismo, que daí nesse caso está ligado ao ódio e que precisa ser exteriorizado. E isso aqui provoca as guerras, porque daí o que é que acontece? A população de qualquer país, não só do Brasil, ela é manipulada de tal forma, assim, vou escolher um inimigo comum, país que está do lado, e aí começa a criar fatos, né? E aí você vai e coroa esses fatos criados que geraram ódio com o medo e fala assim, não, e esse que nós odiamos, ele pode nos invadir. Aí a população, o povo, né, que outorga a um terceiro o maior poder que existe, que é a representatividade, e fala assim, não, pode tomar atitudes em nosso nome. Daí aquele que está dirigindo, que tem outros interesses quaisquer, é um traidor, que é pior do que um ladrão, né? O traidor é 1 milhão de vezes pior do que um ladrão. Ele vai e move a nação para uma conflagração baseada em interesses outros, e os puros, inocentes, fanáticos baseados no ódio morrem. Faz parte. Contra isso que nós temos que lutar. Exatamente. E como é que a gente luta contra isso, Grego? A gente vai para a rua para brigar e atirar pedra no que está manipulando? Nós vamos tocar fogo? Não. A gente dá embate ao fanatismo, ao erro, ao ódio, não brigando contra aquele que está manipulando as pessoas, mas dando consciência para que as pessoas se libertem e percebam que, na verdade, a vontade dela, que ela pensa que é a vontade, é uma vontade instintiva, ela está sendo manipulada. Que aquele ódio que ela sente é um ódio induzido que foi manipulado. Então, quando a pessoa percebe, mas eu estou me comportando como um fanático, né? Que esse não sou eu. Esse ódio não é meu. Não era meu, agora é, mas eu preciso me libertar. Não, a mãe tem que, ela compreende isso, ela rompe os cordéis, né? E percebe que na verdade ela não é marionete, ela é um ser humano, mais humano do que aquele que a estava manipulando. E aí então ela se é senhora de si mesma, transforma o seu destino e transforma o destino da nação na qual ela escolheu nascer. Então eu gostaria, para a gente encerrar, que você, tudo isso que você falou, bate nas primeiras frases que você pronunciou. Repete o negócio da alma, do corpo, que você disse no começo. Sim, quando o corpo manda na alma, então nós temos dor, sofrimento, karma e morte física. O corpo manda na alma. Tá. Quando o corpo, assim, quando o instinto manda na emoção, né? Instinto mandando na emoção, ok. E quando a emoção manda na intuição, né, ou no abstrato, daí nós temos dor, sofrimento, karma e morte espiritual. Tá? Então, se nós vamos agir sempre de baixo para cima, o resultado sempre é catastrófico evolucionalmente, não é? Se a gente vai agir de cima para baixo, deixando que daí a intuição haja no abstrato, que daí haja na mente concreta, que haja na emoção, que haja no instinto, que faça com que a ação correta aconteça, essa é a divindade. E quanto mais daí a minha alma se aproximar do meu espírito, que sou eu mesmo. Sim. Mas isso aqui é uma opção própria, eu que decido quando. Claro. Mais serena, mais pacífica, mais harmônica e mais justa é a minha existência. Fora disso, nidana, dor, sofrimento, karma, ignorância, morte, superstição, fanatismo. Tudo contra a lei. Isso é a Dharma. Viver no bom, no bem e no belo, isso é Dharma. Isso é a lei, é assim que a gente vive como seres humanos. Maravilha. Eu sugiro, eu vou fazer isso. Depois vou anotar essa frase dele e vou botar aqui dentro do cafofo aqui. Eu vou deixar... É bom você estar lembrando. Você olha para aquilo, você vai lembrar, você vai falar, até que aquilo toma parte do seu ser e você já não precisa mais ler, já está dentro de você, você já sabe as prioridades, em vez de baixo para cima, como o Jorge falou, agir pelo contrário, de cima para baixo. Para que uma ação seja tomada, para que uma palavra seja dita, para que um ódio seja expressado, para que um pensamento
seja tido, seja parido, há todo um conglomerado de forças envolvidos e várias decisões em várias instâncias até que isso se transforme numa ação, que é assim, é o karma endriane, que assim, são aquelas 5 coisas que fazem com que a gente interaja no mundo, não é? Voz, mão, pé. E então o que eu tenho que fazer é fazer com que essa mesa decisória ela não seja uma casa de loucos, não seja baseado no instinto, porque se eu deixar que as minhas ações sejam baseadas nos instintos, não posso culpar ninguém, porque o instinto ele é o que é, ele não tem emoção e não tem razoabilidade. Isso. Se eu vou deixar que as minhas ações sejam baseadas na emoção, né, eu não posso culpar se elas forem ilógicas, porque a emoção não tem lógica. Se eu for agir baseado somente na lógica, eu vou agir grotescamente, né? E eu não posso me culpar, porque daí a minha ação ela não teve um amor fraterno envolvido, ela não teve uma abstração. Por quê? Porque a mente concreta não entende de abstração. Se eu for agir daí baseado só no abstrato, né, e eu tenho assim a própria mente abstrata como meu limite, eu não posso me culpar. Por quê? Porque acima da mente abstrata eu tenho aquilo que a todos coordena, que é a intuição, de onde emana o amor universal. Aí que o professor fala, para que o cérebro se transmude ao lado, transmude é o seguinte, ele tem que descer no coração para que os dois juntos se alterem. Então é o conhecimento, é o amor universal e o conhecimento universal juntos em uma única coisa. Aí acontece a alquimia e aí então sim, eu tenho harmonia e eu tenho o verdadeiro conceito de paz. Maravilha, eu acho que o recado está dado hoje, está muito bem dado, por sinal. Mais uma vez vou cumprimentar ele, estou gostando. Eu acho que ele perdeu a passagem da Nova Zelândia agora. Agora, com o preço das passagens cortaram, agora tem que ir direitinho. Não, eu estou brincando, sabe que a gente sempre brinca, a gente leva essa forma, como é que se diz? Tem um termo aqui... lúdica, né? A gente leva sempre o programa de forma lúdica, mas a gente está falando sério, né? O professor Henrique José de Souza, né? Então, ele era extremamente brincalhão, né? Ele gostava de fazer, um dia eu reparto algumas coisas que eu ouvi, né? Tá. Ele é extremamente brincalhão, assim, e ele, mesmo a vida sendo como era, mesmo ele sendo quem era, mesmo com a visão que ele tinha e com o papel que ele tinha, com o trabalho que ele tinha, ele se permitia brincar, porque o brincar e o viver ludicamente é uma das mais belas experiências humanas que se pode ter, porque o viver ludicamente é viver puramente, né? É como se você fosse uma criança vivendo na face da terra. Então, e o estado de criança não é uma criança inconsciente, isso. É um humano, adulto, consciente, criança. Por quê? Porque nele o timo está ativo. E quando que o timo está ativo? Quando o cérebro se transmudou ao lado do coração, vem estado de pureza. Pronto, nota 10, não precisa dizer mais nada. Só resta dizer aquele... Obrigado para o Jorge mais uma vez, né? Bambino, obrigado a você. E um fraterno abraço e um feliz sempre. Fraterno abraço a todos, fiquem bem, fiquem em paz e tenham uma boa vida.